eu sou a Nutrilete e hoje falo sobre estrogênio, a relação do estrogênio, a relação do hormônio feminino e a inflamação crônica, aquela inflamação subclínica, aquela inflamação silenciosa. O próprio envelhecimento em si já predispõe à inflamação crônica e doenças inflamatórias, como as doenças cardíacas, o diabetes, o estrogênio, pelo envelhecimento das células, né? O estrogênio, ele tem uma ação anti-inflamatória e uma ação protetora devido à produção de óxido nítrico, que é um gás, né, que vasodilatador, então dilata os vasos sanguíneos, dissipando então o calor. Quando isso não acontece, porque na menopausa baixa o óxido nítrico, então predispõe também à desbiose intestinal, mas também predispõe aos fogachos, porque não tem essa vasodilatação. O declínio da concentração de estrogênio, né, a concentração do nosso hormônio feminino lá no climatério, que antecede, né, próximo da menopausa e menopausa, passa a apresentar então mais biomarcadores inflamatórios. Então, quando você faz o seu exame e você vai numa nutricionista funcional, ela vai falar: esse exame XYZ, que são marcadores inflamatórios, mostram que você está com o seu corpo inflamado. Não é aquela inflamação aguda que você vê calor, dor, fica vermelho, dói, mobiliza a região que está inflamada. Não, é uma inflamação sutil, é uma inflamação silenciosa, por isso subclínica nós não vemos. Porém, elas vão levar a doenças inflamatórias muito importantes. E também mudança no nosso perfil de gordura. Então, na fase reprodutora, nós tendemos a ter gordura nas coxas e no glúteo. Porém, na menopausa, essa gordura ela vai migrar para a região abdominal, região central, para a gordura visceral, que é extremamente perigosa, e também para o tronco. Então, a mulher na menopausa, ela passa a ter mais gordura na região central, né? Na região de tronco, nós ficamos uma concentração maior de gordura, tipo aquela mulher maçã, mais androgênica, né? Mais masculinizada, vamos dizer assim. Também há um aumento dos leucócitos, mais especificamente os neutrófilos, né? E um aumento da homocisteína. Então, isso mostra um aumento no risco de doenças cardiovasculares. Então, a homocisteína, que está dentro de um ciclo bioquímico onde tem uma dependência de vitamina B6, de vitamina B9, de vitamina B12, de colina, muito presente nos ovos. Então, essas vitaminas, elas precisam estar em status excelente no nosso sangue para que esse ciclo aconteça e nós não aumentamos aí, então, a homocisteína, que é o marcador para AVC, para infarto, para trombose, né? Então, isso é muito importante. A mulher na menopausa também tem um aumento de risco da calcificação arterial. Então, as nossas artérias vão ficando mais rígidas, mais duras. E não menos importante que isso é que a espessura de gordura, aí entra aquela questão da gordura visceral, a espessura da gordura em volta do nosso coração, ela também predispõe à arteriosclerose, ou seja, ao endurecimento das artérias, mesmo a mulher não estando na menopausa. Então, a quantidade de gordura que tem em volta do nosso coração, segundo os estudos, ela também, independente de estar ou não na menopausa, ela predispõe a endurecimento e enrijecimento das nossas artérias. Também vai acontecer na nossa fase de menopausa um aumento do VLDL, um aumento do LDL, um aumento do ApoB e uma redução do HDL, que seria o protetor, né? Então, o HDL a gente quer ali de 60 a 90 para a mulher, porque ele tem uma ação protetora. Porém, alguns estudos mostram que o HDL ele continua aumentando até como uma continuidade, né, dessa proteção. Então, a princípio é para se manter o HDL
que quase sempre a nossa vida inteira está abaixo, né? Dificilmente a gente tem 60, 90 aí, que é o que nós gostamos. Em consultório, raramente, muito, mas muito raramente, eu pego uma paciente com mais de 40, 50 no máximo. Então a gente quer 60, 90 para mulheres. A menor duração da fase reprodutora da mulher também é um preditor aí, né, de inflamação crônica. Por quê? Ou ela entrou na menopausa precocemente, seja por indução, seja porque realmente foi uma menopausa precoce, ou devido à quimioterapia. Então, quando essa mulher ela tem um tempo de reprodutiva, né, menor, aumenta também aí o risco de doenças inflamatórias. Por quê? Porque acabou entrando na menopausa um pouco mais cedo do que deveria, na verdade, né? Então aumenta o risco de doenças inflamatórias, doenças cardíacas, diabetes, como já foi falado antes. E isso é importante você ter esse conhecimento, por quê? Porque você precisa optar. Ou eu vou usar um fito-hormônios, ou eu vou usar hormônio bioidêntico. É importante que você já vá pensando nisso, né? Para que você tenha uma segurança, falar com o seu médico, né? Que está acompanhando ou acompanhou toda a sua vida reprodutiva. É importante você conversar com a nutricionista funcional também para que você opte ou pelos fito-hormônios, que são hormônios de plantas muito similares aos nossos, ou você opta por hormônios bioidênticos para ter essa proteção. Dentro da nutrição funcional, não só essa questão da suplementação de hormônios bioidênticos, mas também toda uma suplementação, uma alimentação, uma modulação intestinal, que é muito importante, principalmente se optar pelos hormônios fito-hormônios. Por quê? Porque existem células específicas no nosso intestino para fazer uma boa metabolização desses hormônios. Então, a modulação intestinal para a mulher, toda a fase da nossa vida, né? Desde criança, mas como nós estamos falando aqui de maturidade, né? De hormônios estrogênicos e a relação com a inflamação crônica, mais importante ainda, então, ter esse intestino funcionando adequadamente, ter uma modulação intestinal justamente para que você tenha um bom aproveitamento, né? Não tenha aí uma reabsorção de hormônios estrogênicos que o fígado já desconjugou e mandou para o intestino, né, para ser eliminado, e que muitas vezes são reabsorvidos, né, e hormônios em excesso é tão ruim quanto a falta desses hormônios. Então, a modulação intestinal é fundamental para o equilíbrio dos seus hormônios. Não só os hormônios reprodutores, mas todos os hormônios do nosso corpo. É importante que você saiba disso também. Mas a questão aqui é entender que existe uma predisposição a aumentar a inflamação crônica, a inflamação silenciosa, que vai levar a doenças cardíacas, que vai levar ao diabetes, que vai levar ao endurecimento das suas artérias, justamente por conta do próprio envelhecimento associado ao nosso hormônio, que era anti-inflamatório, antioxidante natural, e que a partir do momento que nós entramos na menopausa ou no climatério, a gente tem uma queda desses hormônios, consequentemente nós temos uma queda da nossa proteção também. Se fez sentido para você esse vídeo, não esqueça de se inscrever, todos os dias tem um vídeo novo aqui, e se você conhece alguém que precisa muito dessa informação, não deixe de compartilhar.